alimentar daquilo que Deus tem preparado para nós. Está preparado para o banquete? Sim ou não? Como eu disse aqui no início, nós vamos começar hoje uma série de mensagens guiados pelo Espírito. Amém? Nós vivemos num tempo onde temos muitas informações, muitas vozes, e como diz a própria palavra de Deus, nenhuma delas sem significado. Amém? Todas têm um sentido. Por isso, como sabermos o rumo a trilhar, como sabermos a decisão que tomar, como sabermos o que devemos fazer e na hora que devemos fazer. É importante nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? É de suma importância que nós sejamos guiados. E ser guiado pelo Espírito é a marca dos filhos de Deus. Repita comigo: ser guiados pelo Espírito é a marca dos filhos de Deus. Amém? Então nós temos que entender o seguinte: por que você está aqui hoje? Qual a atitude que você tomou de estar aqui hoje? Como eu sei que eu tenho que estar aqui? Como eu sei que eu tenho que fazer durante a vida? As atitudes que eu tenho que tomar que vão trazer resultados, que vão determinar coisas em minha vida. Eu preciso ser guiado pelo Espírito. É de suma importância você ser sensível a essa voz que fala no teu interior. Mas não confunda essa voz com intuição, não confunda essa voz com raciocínio, não confunda essa voz com aquilo que você está acostumado. O Espírito Santo, ele vai falar dentro do seu interior, mas é uma voz sutil, é uma voz serena, é uma voz de autoridade, é uma voz que leva você a agir, que vai levar você a um futuro abençoado. Amém, pessoal? Por que é de suma importância? O apóstolo Paulo, uma certa vez, ele disse assim, isso para a igreja já da nova aliança, ele diz: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, engane a muitos de vocês. Qual foi o modo operante de Satanás para enganar Eva? Foi argumentar em cima daquilo que Deus diz e trazer um novo significado àquilo que Deus diz, uma nova interpretação à palavra de Deus. Ouça que Deus já está falando conosco. Já estamos recebendo conteúdos importantes para a nossa vida. Então, qual foi o modo operante de Satanás? Que Paulo disse: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, engane muitos de vocês. Então, repito, qual foi o modo operante? A serpente, o diabo, ele trouxe uma nova interpretação àquilo que Deus disse. Um novo significado àquilo que Deus disse. Fez com que Eva olhasse para uma outra perspectiva aquilo que Deus diz. Ouça Deus falar com você. Amém? O Espírito Santo vai trazer ensinamento aqui, é preciso que você seja recíproco. Da mesma forma que o Espírito Santo, ele quer ensinar a igreja, eu preciso corresponder e estar atento àquilo que Deus vai falar comigo. Então, voltando aqui, da mesma forma que ele fez no passado, ele faz hoje. Amém, pessoal? Da mesma forma. Se você fizer um estudo da forma que o diabo trabalha, você vai ver uma linha de atuação desde o Éden até a nova aliança, nos relatos da Bíblia. E depois, se você fechar a Bíblia, lá em Apocalipse, fechar ela, e seguir com a mesma linha de raciocínio até os dias de hoje, naquilo que você conhece da história, você vai ver que o modo operante de Satanás para derrubar homens, mulheres, derrubar famílias, derrubar reinos, é o mesmo. Consegue entender? Por isso também a palavra de Deus diz que muitos começam no espírito e terminam na carne. Ou seja, o início foi importante, estavam em espírito, estavam atentos à voz de Deus, mas o tempo foi passando e eles foram dando ouvido a vozes estranhas na cabeça, achando que
aquilo era a sua inteligência, achando agora que eram conhecedores e que antigamente eram inocentes, bobinho, e às vezes tem pessoas até que acham que antigamente eram manipulados, quando na verdade, antigamente, quando você achava que você era manipulado, mas seguia na simplicidade de ouvir o Espírito Santo, você era feliz, não tinha peso, não tinha nada que te atrapalhava a viver uma vida abençoada. A sofisticação que você acha que chegou na sua vida com conhecimento inteligente, que te fez uma pessoa sóbria, pensante, inteligente, que agora ninguém mais te governa, ninguém mais te domina, é a razão do diabo estar guiando você. Eu estou falando contra a inteligência? Não, mas eu posso te dizer com toda certeza que o conhecimento é importante, mas deve ser submetido diariamente aos ensinos de Cristo. E o diabo, ele trabalha com coisas sutis. Ele é calmo para agir. Ele é perseverante para agir. E ele trabalha muito facilmente com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e com o nosso achar que sabemos. Por isso, tudo que nós temos deve ser submetido, nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual, o nosso senso crítico, deve ser submetido à palavra de Deus. Meu irmão, quando nós usamos isso, nós sempre vamos estar em temor, obedecendo a Deus. Amém, pessoal? Então, o modo operante de Satanás é o mesmo. Como nos escapar disso? Sendo guiado pelo Espírito. Eu quero que você agora faça uma análise sobre você. Quantas vezes durante a semana, melhor, quantas vezes durante o mês, você tem o hábito de submeter a todos os pensamentos e decisões importantes da sua vida ao crivo de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Quantas vezes você faz isso? Você tem o hábito de fazer isso? Porque se você tem o hábito, você percebe que você está fazendo isso. Eu quero te dar uma dica: se você não está percebendo isso, então, com toda certeza, você não tem esse hábito. Por isso, é importante nós desenvolvermos esse hábito de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se você não tem esse hábito, se você não percebe isso, você não faz isso. Porque você percebe. Amém, pessoal? Quando você age pela raiva, pela revolta, pela vingança. Você age por sentimentos, emoções. Quando você faz isso, analise-se agora, você não está sendo guiado pelo Espírito. E é facilmente você tomar uma atitude que desvia você do futuro que Deus tem preparado para você. A Bíblia ela contém relatos de homens que agiram por emoção e tinham tudo para ser algo abençoado e se perderam no caminho. Amém, pessoal? Sansão tinha uma força que nenhum homem tinha. Que nenhum homem tinha. E qual era o segredo da força de Sansão? Andar em aliança com Deus. Aquele voto que você lê lá, ele tinha o voto de Nazireu, tal. Na verdade, traduzindo para os dias de hoje, é uma aliança que ele fez com Deus, que ele tinha com Deus. Enquanto ele andou, dando ouvidos àquilo que Deus disse a ele, a força sobrenatural estava sobre a vida dele.
Chegou um dado momento da sua vida que o modo operante de Satanás começou a entrar em ação contra a vida dele. Argumentos foram sendo colocados para tentar dar um novo significado à voz de Deus na vida dele. Não é bem assim. Você está perdendo a sua vida. São argumentações que vão levando a pessoa a abrir mão da comunhão que ela tem com Deus, mas com uma desculpa de que ela está sendo beneficiada por aquela ação, e aquela ação nova que ela vai tomar é uma ação que vai levar ela para uma nova vida, uma vida abençoada, uma vida de bênção, quando na verdade ele está saindo do propósito de Deus. O Sansão tinha uma promessa de uma vida melhor, de uma vida com mais prazer, de uma vida com felicidade, alcançar o que almeja, alcançar o que deseja, alcançar aquilo que planeja. Então a proposta era boa, e ele aceitou aquela proposta. A vida dele foi amarga, desviou ele do futuro que ele tinha, desviou ele daquilo que Deus tinha preparado para ele. Da mesma forma, Deus tem algo para você, para mim. Só que você precisa entender que a marca registrada dos filhos de Deus é ser guiados pelo Espírito de Deus. Se eu tenho que ser guiado pelo Espírito de Deus, é que eu não posso ser guiado pelo meu raciocínio. Eu vou raciocinar, isso, aquilo, aquilo outro, então vai ver. É assim, assim, sabe? Então vou fazer assim. Meu irmão, isso é você em ação. E quando é o Espírito Santo? Quando eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Isso e isso vai dar nisso. Pai, em nome de Jesus, me mostre o caminho. Porque eu estou raciocinando e isso está me mostrando isso. Eu estou certo? Eu devo fazer isso? Não devo fazer isso? Pai, qual é a tua direção para a minha vida? E não agir enquanto Deus não confirmar no teu espírito. Deus não está falando comigo. Quando Deus não fala, já é uma resposta. Fica aonde você está. Consegue entender, sim ou não? A palavra de Deus fala de um homem chamado Jacó. Ele estava numa situação difícil da sua vida. Sem comida, sem roupa, sem abrigo, sem família e ameaçado de morte. Chegou um certo momento que ele, fugindo do seu irmão que estava atrás dele, enfurecido para matá-lo, ele chega no lugar, ele não sabe mais que caminho tomar, vem a noite, ele para de fugir, deita e dorme. Naquele momento ele tem um sonho, Deus fala com ele o que ele tinha que fazer, ele faz um voto com Deus e a história da vida dele muda. O que eu aprendo com isso? Quando chega a noite, quando é a noite, quando eu não vejo o caminho, quando as coisas estão escuras, eu não sei que rumo tomar, é hora de eu descansar em Deus. Quando Jacó deita e dorme, ele está nos ensinando que se você não está enxergando o caminho, se você não sabe que rumo tomar, é hora de descansar em Deus. Não é hora de agir, é hora de descansar. Porque quando você descansa em Deus, Deus vai te dar o sonho, entre aspas, a visão, a direção, aquilo que você tem que fazer. E quando amanhecer o dia que você enxerga o caminho, quando a luz vier, você então vai poder agir, ser abençoado. Mas a nossa ansiedade, a nossa pressa, porque hoje tudo é urgente, tudo nós temos que saber já, a resposta tem que ser agora, se não for agora já não é mais de Deus. Isso está levando muito crente a peregrinar sobre a terra sem desfrutar da vida de um verdadeiro cristão. E é isso que nós precisamos lembrar, irmão. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é a marca de um cristão genuíno. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. Diz assim: porque todos os que são conduzidos ou guiados pelo Espírito de Deus,
que eles são? Então, ser guiado pelo Espírito de Deus é a marca de um filho de Deus. Ser guiado pela revolta, meu irmão, isso não é atitude de filho de Deus. Ser guiado pela raiva, te deu ódio, agora está agindo, está errado. Isso aí é para o ímpio. O ímpio age conforme dá na cabeça, conforme sente. Você que nasceu de novo deve entender que Deus tem um jeito que você deve viver. E o jeito que Ele criou para que nós venhamos viver está aqui na palavra dEle. Agora, por que às vezes nós não agimos assim? Porque agir assim dá a sensação de que eu estou sendo bobo. Agir assim dá a sensação de que eu estou deixando o tempo correr. Agir assim dá a sensação de que eu estou perdendo tempo. Mas o que é perder tempo? Perder tempo é agir errado e depois lá na frente ter que corrigir a rota. Isso é perder tempo. Um dia uma jovem chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou com 17, 18 anos, não me lembro agora, e eu não casei, a vida está passando, eu estou desesperado. 17 anos, está começando a vida, né, irmão? Aí eu falei para ela, aí ela falou assim: e o senhor prega que eu tenho que buscar em Deus, mas eu vou esperar até quando? Daqui a pouco eu estou com 29, 30. Aí eu falei: você prefere chegar com 30 e começar certo, ou começar errado e com 30 ter que divorciar e começar certo depois de muito de trauma? O que você prefere? Porque eu lido com uma igreja há 30 anos, eu vejo gente com 30, 35 anos divorciando e tendo que começar tudo de novo, mas cheio de trauma. Por quê? Porque tiveram pressa com 17. Tiveram pressa com 20. Então não adianta começar correndo e se machucar, está cheio de problema, porque não foi guiada pelo Espírito. Não estou dizendo que quem começou cedo está errado, estou dizendo que quem não é guiado pelo Espírito. Consegue entender, sim ou não? Porque o que está movendo esses jovens a agirem? É Deus que está movendo eles? É a pressa. Se é a pressa, vai escolher errado. Se é a pressa, não vai ter análise, e vai entrar dentro de um relacionamento, vai tentar tocar o barco, não vai dar errado, vai ficar lutando, e se Deus não restaurar, o fim chega. É ou não é verdade? E aí tem que começar de novo, só que começar a segunda vez é problema. Por quê? Porque está cheio de trauma, cheio de dúvidas, cheio de incerteza, de desconfiança, e é mais difícil. Então é melhor ficar tranquilo e começar certo na hora que tiver que começar, quando Deus dizer, é agora. E como que eu vou saber isso? O Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Se Ele testifica que eu sou filho de Deus, Ele me guia. Consegue compreender, sim ou não? Então, querido, a palavra de Deus está dizendo, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala sobre o pai da fé, Abraão. Abraão saiu da sua terra. Deus disse para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu irei te mostrar. Imagina você largar a sua família, largar a sua estabilidade, largar todas as pessoas que você conhece. Você morar perto de onde você tem contato é no mínimo mais estável do que você chegar numa cidade que você não conhece ninguém, tem que construir relacionamento. Se você tiver problema financeiro, você não tem quem se apegar, você não tem quem socorrer, você não tem contato, você não tem porta aberta, imagina. Então, quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, era algo de muita confiança que Abraão tinha que ter em Deus. Era ter um relacionamento com Deus ao ponto de entender que Deus estava dirigindo ele e que por confiar neste Deus, na soberania de Deus, aquela ação dele não ia resultar em problemas. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Deus não deu um destino certo para Abraão. Abraão não saiu da terra dele para um local certo. Abraão saiu da terra dele para um local desconhecido que ele nem sabia onde era. Deus diz, sai da tua terra e vai para uma terra que eu irei te mostrar. Quando o Senhor me mostrar, eu vou. Muitos iam falar isso, não é? É ou não é verdade? Que lugar que é? Será que eu conheço alguém lá?
como que eu chego lá? Quem vai estar lá? Qual é a fonte de renda dessa região? Como que eu vou ter estabilidade lá? Abraão não estava confiando na terra, não estava confiando nas pessoas, Abraão estava confiando na soberania de Deus. Se Deus falou comigo, Ele vai me enviar, e aonde Ele me enviar vai dar certo, vai prosperar, e eu vou ser bênção. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Meu irmão, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ter convicção de que é Deus falando com você, e por isso você não precisa de todas as respostas para tomar uma atitude. Você não precisa nem de conhecimento para tomar atitude, porque a tua confiança não está em conhecer o lugar, não está em saber quem são as pessoas, não, a sua confiança está no Deus quem te falou. Digam glória a Deus. Meu irmão, ser guiado pelo Espírito Santo é ter essa certeza dentro de você. Abraão poderia, como muitos hoje, fazer o que muitos hoje fariam. Perguntaria a Deus: aonde quer Deus? Me dá um sinal, Senhor. Me dá uma confirmação. Os crentes hoje não é assim? Deus, me dá um sinal. Deus confirma. Deus dá um sinal depois. Deus, confirma agora. Deus confirma. Deus, dá mais um toque. Deus dá um toque. Dá um tapa na minha orelha, para ver se eu tomo atitude. Empurra eu. Mas quando é a ira tomando atitude, que leva ele a tomar atitude, ele já vai sem pensar. Quando é a raiva que está levando ele a tomar atitude, ele vai sem pensar. Quando é a vingança, agora essa pessoa vai ver, ela pensava que ia fazer isso, não vai fazer mais, eu vou fazer assim, assim, assado. Toma atitude. Meu irmão, nós temos que ser rápidos para obedecer a Deus. Por isso, seja pronto para ouvir, tardio no falar, tardio em irar. Temos que ser guiados pelo Espírito. Moisés ouviu a voz de Deus no meio de uma sarça. Raciocina comigo agora, igreja. Imagina uma árvore, e essa árvore começa a pegar fogo, o fogo não consome a árvore, e do meio da árvore sai uma voz, e é Deus falando. Pensa comigo. Um dia uma irmã falou assim comigo: podia ser como no Velho Testamento, né? Deus falar assim que nem falava. Imagina Deus falando no meio de um fogo, meu. Você vai falar o quê? Uma árvore pegando fogo e sai uma voz lá do meio: Moisés. Eu tenho certeza que muito crente ia sair correndo desesperado, irmão, achando que era fantasma, lobisomem, saci pererê, mula sem cabeça. Nessa hora revelar toda a superstição que ele tem grudado na natureza dele. É ou não é verdade? Sim ou não? Amém, pessoal? Mas ali do meio daquela sarça, Deus falou com ele. E ele saiu dali e guiou todo um povo. Guiou todo um povo para sair do Egito e entrar na terra prometida. Consegue compreender? Agora preste atenção. Olha a confiança na direção de Deus. Deus falou com ele daquela forma que você olha e fala assim: puxa, isso aqui é no mínimo louco. Ele pergunta: quem está falando comigo? Qual é a resposta que Deus diz? Eu sou o que sou. Digam glória a Deus. Ele já entendeu. É Deus falando comigo. E ele sai dali para obedecer o que Deus direcionou ele. Agora eu te pergunto, a jornada que ele começou a trilhar foi uma jornada fácil? Tudo cooperou? Percebe que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e agir corretamente não nos isenta de passar por as situações que parece que não é Deus? Por isso você precisa ter confiança e uma vida de crente em Deus de verdade. Por isso você precisa ter intimidade com Deus. Quando eu falo que ser de Deus é acima de ser evangélico, é sobre isso que eu estou falando. Não é ser superficial. Porque qualquer um evangélico, esse crente que vive aí de emoção, que vive aí de romance religioso, ele não consegue ter essa firmeza. Deus fala com ele, se falasse com ele como falou com Moisés, e ele começa a ter resistência, ele começa a ter dificuldade, ele ia já logo duvidar se era Deus mesmo que tinha falado com ele. Por quê?
Porque os crentes que não têm vida com Deus, eles agem de acordo com o resultado e não de acordo com a direção que Deus deu a despeito de qualquer resultado. Está dando certo? É Deus. Teve dificuldade? É diabo. Os crentes são superficiais. Querido, você que é membro da Vivendo em Graça, eu quero que você tenha vida com Deus, profunda ao ponto de não ser raso desse jeito. É óbvio que se eu estou seguindo a direção de Deus, vai ter oposição. Ué, não seria para pensar desse jeito? Aí o crente religioso, emocionado, ele já pensa, não, está tendo resistência, eu acho que é o diabo, né? Não vou continuar aqui não. Será que falta parafuso para as pessoas pensar no mínimo? No básico? Se algo vai me destruir, você acha que o diabo vai fazer oposição ou ele vai me deixar quebrar a cara? Meu irmão, se alguma coisa que você tomou atitude, começou a ter oposição, se você está na obediência, saiba que é Deus te direcionando. Repito, se você estiver na obediência. Amém, pessoal? Os discípulos, uma certa vez, ouviram uma direção de Jesus: entre no barco e vá para a outra margem. Quando eles entraram no barco, levantou uma grande tempestade. Em obediência, levantou uma tempestade. Os crentes atuais, é tempestade, irmão, repreenda que é diabo. Tem gente repreendendo Jesus como se fosse Satanás. Consegue entender? Não, meu irmão, é oposição. Eu estou na obediência, a oposição veio. Eu vou continuar. Não foi o diabo que me mandou fazer isso. Se o diabo me mandar fazer coisa errada, ele não vai me atrapalhar. Se eu estiver agindo errado, ele não vai me atrapalhar. Ele vai deixar eu entrar de cabeça, ele vai deixar eu mergulhar naquilo. E a hora que eu estiver todo mergulhado, ele me expõe à vergonha. Consegue compreender, sim ou não? Agora, se você está em obediência, saiba que o diabo vai querer se opor para que você mude a rota. Por isso nós precisamos ser crentes guiados pelo Espírito Santo de Deus. O diabo não se opõe àquilo que não vai te abençoar, meu irmão. Se está se opondo, isso vai te abençoar. Moisés saiu de lá, meu irmão, e ele começou uma jornada não de facilidades, jornada de oposição, mas em toda oposição Deus foi com ele. Em todas as oposições Deus dava uma saída. Por isso a certeza que eu tenho que ter de andar em obediência à voz de Deus. Por isso que eu tenho que ter a certeza de ser guiado pelo Espírito, porque se eu tenho certeza disso, eu não vou me mover por causa dos resultados que eu estou tendo no dia a dia. Pelo contrário, se for oposição, eu sei como me posicionar. Pai, eu estou em obediência, mas levantou isso, eu preciso do seu poder agindo na minha vida. Eu preciso do seu poder derrubando as muralhas, eu preciso do seu poder abrindo os caminhos, eu preciso que o Senhor use a minha boca para que eu possa falar e as muralhas caírem por terra. Consegue compreender sim ou não? Então aonde passa está minha confiança? Na voz de Deus dentro do meu coração e não nas circunstâncias que eu estou vivendo. Tem gente que está fazendo a vontade do diabo e está achando que é Deus. A palavra de Deus diz: há caminhos que para os homens parecem perfeitos e bons, mas o fim é morte. Então, se eu for guiado por aquilo que é perfeito e bom, eu vou entrar para o caminho que me leva à morte. Mas eu preciso ter vida espiritual. Você está me entendendo, sim ou não? Igreja, você está entendendo o quanto é que você tem que ser sensível à voz de Deus? Porque se você for natural, você começa a trilhar o caminho, e o caminho é bom, o caminho é perfeito. Vou contar até testemunho na igreja, olha como que o caminho é bom, como é perfeito. Mas irmãos, o nosso Deus diz que há caminhos
que para os homens são bons e perfeitos, mas o fim é morte. O único jeito de eu não ser guiado pela lógica, olha que perfeito, está dando tudo certo, as coisas estão acontecendo, está sobrando dinheiro, ganhei aqui, ganhei lá, agora eu vou conseguir, olha isso, olha aquilo. Meu irmão, o único jeito de eu não saber que eu estou indo para a morte é sendo guiado pelo Espírito. É sendo guiado pelo Espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito, nós não tentamos mudar o ponto final em uma vírgula. Você entendeu? Se Deus colocou um ponto final, não mude para vírgula. Se Ele diz, chega, chega. Não tenta botar uma vírgula. Vou traduzir. Ponto final é que Deus está dizendo, pare agora. E muitos de nós estamos, sim, só vou dar uma pausa. Pare agora. Consegue compreender? Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Porque somente sendo guiado pelo Espírito Santo é que nós vamos saber, quando entrarmos no caminho bom e perfeito, que devemos sair desse caminho. Amém, pessoal? Por isso, seja guiado por Ele. Incline os seus ouvidos a Ele. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, nós vamos ler o 5 e o 6. Provérbios 3, 5 e o 6. A importância, aqui Salomão fala, da importância da orientação de Deus. Olha o que diz: confia no Senhor de todo, continue lendo, querido. De novo, vamos lá, 1, 2, 3. Está claro isso? Olha a importância da orientação divina. Confia no Senhor de todo o coração. Não é em alguns assuntos. Amém, pessoal? E não se apoie no seu próprio entendimento. Seja guiado pelo Espírito, irmão. A sua vida toda deve ser guiada por Ele. E principalmente nas coisas, nas decisões mais cruciais da sua vida. Devem ser guiada por Ele. Todos nós temos um jeito de ser. Todos nós fomos criados dentro de um sistema. E isso é muito forte nas nossas decisões. Só que você agora nasceu de novo. E o que você tem que fazer com o seu jeito de ser, com o jeito que você herdou da sua família, é passar esse jeito de ser pelo crivo da palavra. E se tiver de acordo com a palavra, prossiga, que bom que você está já no certo. Mas se você perceber que esse jeito que a sua família foi criada e que você, consequentemente, também foi, não passa pelo crivo dos ensinamentos de Cristo, abandone esse jeito. Quem te ensinou não fez maldade. Quem te ensinou não era cruel. Era o jeito que ele sabia. Ele fez o melhor que ele podia. Mas o melhor que ele podia não está em linha com o plano de Deus. Então ele não foi perverso com você. Ele não foi maldoso com você.
Só que agora, você com clareza, com entendimento, sendo uma nova criatura de Deus, você pode tomar decisão de continuar errado, ou acertar a rota, ou acertar o jeito de agir. Porque depois você não vai ter desculpa para dizer: ah, eu aprendi com meu pai, ah, meu avô era assim, meu pai era assim, e eu sigo a tradição. A tradição, ela é válida enquanto ela não invalida os princípios de Cristo. A partir do momento que ela invalida, abra mão disso. Consegue compreender, sim ou não? Abra mão disso. Por isso a palavra de Deus está dizendo: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Diga para você mesmo: eu não vou me apoiar no meu próprio entendimento. João capítulo 16, versículo 13, vai falar para a gente o papel do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Olha só o que o Espírito Santo faz. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, diga comigo, quando o Espírito da verdade vier. Olha só, entenda, Espírito do quê? Percebeu? Ele sabe o que fala. Ele não dá uma opinião. Consegue compreender? Diga comigo, não é uma opinião. Diga, não é um achismo. Já viu pessoas assim, ó? Já viu pessoas, hoje tem muito isso. Isso é meu jeito de pensar e respeite. Quando já ouviram isso? Essa é a desgraça que o diabo mais usa para destruir vida. Eu respeito seu jeito de pensar e esse é meu jeito de pensar. Que bom. Só que crente não tem jeito de pensar. Crente pensa o que Deus diz. Vós tende a mente de Cristo. Então não é o que você pensa, o que eu penso. É a mente de... Se você tem o seu jeito de pensar, desculpa, você não está desenvolvendo a sua salvação. O apóstolo Paulo diz: nós temos a mente de Cristo. Ponto. Não é eu respeito seu jeito de pensar, se é respeito meu. Não, quem é salvo tem uma mente. Não é a minha nem a sua. Por isso nós temos que entender, meu irmão, o que é ser crente. Amém, gente? Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: tenhais todos o mesmo modo de pensar, de agir e de falar. Como que eu e você, criado em famílias diferentes, épocas diferentes, pode ter o mesmo jeito de pensar, de agir e de falar, quando todos nós passamos a não ter mais a nossa mente, mas a mente de Cristo? Se todos nós abrirmos mão da nossa mente para aceitar o que Cristo fala, todos nós vamos pensar igual. Todo mundo pensando igual, todo mundo vai agir igual, todo mundo vai falar igual. E aí a gente está na bênção do Salmo 33, 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, pois aonde há união, o Senhor ordena a bênção. O diabo sabe disso. Ele sabe. Por isso, cada dia que se levanta mais, ele coloca o jeito de ser, o jeito de pensar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem já ouviu falar em ecumenismo? Quem já ouviu falar em ecumenismo? Quem já ouviu falar? Muitos não conhecem. Quem não sabe o que é esse trem? É um demônio? Aposto que demônio é esse. Alguém já ouviu falar nisso? Toda vez que eu falo isso, eu brinco na igreja, né? Que demônio é esse? Eu lembro de um pastor que eu tinha, e ele era bem bravo, né? E ele era bem gordão, assim. Só para você ter uma ideia, toda a vigília que a gente tinha,
Ele mandava buscar 2 frangos assados para ele. Aí ele falava assim para mim: irmão, entra lá, irmão, deixei um pouco para você. Chegava lá, só tinha um osso do frango assado. Porque eu era magro, né? Ele falava: você não come nada, irmão, tem que comer igual eu. Falava desse jeito. Então todo mundo tinha medo dele. Às vezes ele chegava nas pessoas, falava algumas coisas para a pessoa. Por exemplo, ele chegava para mim e falava assim: irmão, você é muito magro, irmão. Só para ver o que eu falava. Eu olhava assim e falava assim: eu não vou falar que eu vou ficar igual ao senhor, não. Falei assim: sou, reverendo, vou ficar gordinho um dia, mais ou menos. Aí um dia ele chegou para um obreiro e falou assim: irmão, você está indo no ginecologista, irmão? E o irmão: antes de eu aceitar Jesus eu ia, mas agora eu uso a fé. Aí ele chegou para um rapazinho que estava começando na igreja. Falou assim: irmão, você é homossexual, irmão? Não, eu já expulsei esse demônio, pastor. Então ele sempre, falei aqui de demônio, lembrei dele, que ele sempre brincava desse jeito. E às vezes, irmão, nós temos que entender as coisas. Às vezes nós lidamos com coisas espirituais e achamos que é bênção de Deus, mas é maldição, é demônio. Amém, pessoal? Não coisas fantasiosas como essa, mas é bom a gente ter a faculdade mental exercitadas para entender essas coisas. O diabo, ele não quer a nossa união. E de tempo em tempo ele levanta situações que não parecem nada diabólico. Como esse tal de ecumenismo. Sabe o que é ecumenismo? Eu vou dizer para você. Eu respeito a sua religião, você respeita a minha. Todas as religiões devem ser respeitadas. Respeitada sim, concordada não. Consegue entender? Então as pessoas hoje acham bonitinho: eu sou amigo lá do espiritismo. Não, eu posso ser amigo da pessoa, mas não concordo com a prática. Eu posso amar uma pessoa e odiar os seus atos. Consegue entender a diferença? Não existe concordância entre Cristo e Belial. Então, depois que o diabo levantou essa tese: irmão, respeite o meu modo de pensar, que eu respeito o seu, eu pergunto, pensa comigo agora, não dorme não. Depois que o diabo levantou essa tese, e esse costume, esse jeito de pensar, não existe mais verdade. Se eu respeito o Hudson do jeito que ele pensa, e ele tem que respeitar o jeito que eu penso, qual é a verdade? Aí eu tenho que respeitar o irmão do jeito que ele pensa, ele respeita do jeito que eu penso, aí o irmão respeita ele, e ele respeita o outro, ele respeita o outro. Qual é a verdade? Eu tenho que respeitar a pessoa, mas não aceitar aquela palavra, desde que, a menos que seja verdade. Consegue entender, sim ou não? Então, se eu tenho que respeitar a opinião do Maicon, ainda que ele está falando contra a Bíblia, eu estou dizendo que o que ele fala é verdade também. Consegue compreender, meu irmão? Não, eu tenho que respeitar o Maicon, mas essa palavra que você está falando não tem coerência, porque a Bíblia diz isso. Ou nós não somos mais crentes, irmão. Se a Bíblia não prevalece, você não é crente. E eu posso estar falando para a gente aqui dentro ou para a gente em casa. Igual esses dias. Esse dia eu estava até falando com a equipe. Quem não conhece a igreja, acha que eu tenho um ponto aqui e as pessoas ficam falando para mim falar as coisas. Não tem não, pode olhar aqui no buraquinho aqui que está aberto. Não tem nada fechado aqui. Um dia eu estava pregando aqui, do nada eu falei assim, ó. Se você perdeu alguém da sua família, não sei se vocês vão lembrar, não fique achando que ele está lá no céu olhando para você, não. Deixa a pessoa em paz lá. Vocês lembram quando eu falei isso? Na hora que eu falei isso, uma pessoa entrou na live e falou assim:
ora pelo meu filho, que ele está me vendo lá do céu, tal, que ele morreu. E eu já dei logo no meio. Deixa o rapaz em paz. Lembram disso? Meu irmão, é o Espírito Santo usando. Não tem nenhum ponto aqui, ninguém está falando comigo, a equipe não fala nada, até porque se fazer um barulho perto de mim, eu perco a unção. A unção vai embora, sumiu. Eu tenho que ficar caçando ela, volta, Jesus, volta. Porque se o senhor sair daqui, eu não prego nada, acaba tudo. Então receba no Espírito, pode ser para você ou pode ser para alguém em casa. Amém, pessoal? Não existe isso, querido, existe uma verdade. Amém, pessoal? Eu posso respeitar você sempre, mas não aceitar o que você fala nunca. Quantos entenderam? Digam graças a Deus. Mesmo não concordando com você, eu nunca tirarei o direito de você de expressar aquilo que você quer expressar, mesmo não concordando. Você pode até falar comigo, eu ouço e está tudo bem, é direito, liberdade. Até a nossa Constituição fala sobre isso. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Amém, pessoal? Mas nós que somos povo de Deus, temos que ter uma mente, um modo de ser e um modo de falar. Pode ser que amanhã o Emerson, ele já está mais evoluído na fé e eu menos. Então ele consegue fazer muito mais coisas na fé e eu menos. Amém, pessoal? Mas se ele for paciente comigo, eu chego no nível dele. Agora, o que ele não pode ser? Concordar que eu continue como eu estou. Porque se ele concorda, ele não me ama. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Quem ama, ensina a verdade. Quem ama, mostra o caminho. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Quem ama, ajuda a pessoa a sair do nível que ela está. Quantos entendem? Digam amém. Esse é o nosso Deus. Então, meu querido, não caia nessa armadilha, não. Não existe ecumenismo. Só quem salva é Jesus. Um dia eu vi lá, saiu uma matéria lá nos Estados Unidos. Um homem entrou com a camisa escrita, só Jesus salva. Dentro de um shopping. O segurança do shopping barrou ele e falou, você não pode entrar com essa camisa. Por quê? Porque isso é desrespeito às outras religiões. E prenderam o rapaz, porque ele falou, não, eu vou entrar. Prenderam o rapaz. Aí eu pergunto, ué, não é só Jesus que salva? Quem morreu na cruz? Foi Buda? Foi o Exu? Foi a Pombagira? Foi Maomé? Então por que quer reclamar que só Jesus salva? O único que morreu na cruz foi ele. Como que eu posso dizer que o outro salva? Se Buda morreu e ressuscitou, ele salva também. Mas ninguém morreu e ressuscitou. Vai lá, Maomé está enterrado, Buda está enterrado, Padre Cis está enterrado, todo mundo continua enterrado, mas vai no túmulo de Jesus, ele não está mais aqui. Então só Jesus salva. Percebe? Agora, não, mas eu tenho que respeitar a opinião do outro. Não, não salva, não. O Buda não salva. Pronto. Eu não preciso lançar pérolas aos porcos. Eu não preciso discutir com ninguém. Eu não preciso sair brigando com os outros. Mas eu não preciso abaixar a cabeça para dizer, pode ser que o Exu também salva, né? Vai fazer o quê? Pode ser, a Pombagira não é tão ruim assim, né? Porque ela dá uns homens para umas mulheres aí, tira as mulheres dos homens. Ela faz uns... faz umas bagunças, uma salada, e a carne fica feliz, ai, consegui aquilo outro. É verdade, irmão. Pensa que o povo não gosta disso? Gosta. Há muitos anos atrás, uma moça foi na igreja, manifestou lá o demônio, expulsei, e aí fui na casa dela visitar a família depois, e o pai dela falou assim, apóstolo, minha filha veio revoltada para casa, xingando o senhor de tudo quanto é nome. Eu falei, por quê? Porque o Senhor expulsou a pombagira dela. Ela foi lá, fez lá, e estava lá na geladeira, ela lá, imagem, as velas, falou assim, ó, ela fez aqui, ó, pediu para a pombagira voltar de novo no corpo dela. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, que com a pombagira eu consigo o homem que eu quero, ele tirou de mim, agora eu vou conseguir mais ninguém? Parece mentira, mas é fato. Amém, pessoal?
Mas hoje não pode falar, porque o pastor é cancelado, o pastor é processado. Então, quando que a gente vai poder servir a Jesus como é? Meu irmão, ainda que for atrás das grades, mas a gente tem que continuar falando de Jesus. Amém, pessoal? Senão nós somos covardes. E o primeiro da lista que está lá no inferno não é o adúltero, não é o mentiroso. O primeiro da lista que vai para o inferno está lá na Bíblia, Apocalipse, os covardes. E chegou a hora da gente ser valente, irmão, servir Jesus como é. Agora, voltando aqui, como que eu vou me posicionar contra aquilo que é o que não é? Sendo guiado pelo Espírito. Amém, pessoal? Não é me isolando do mundo, mas é sendo luz no mundo. Diga comigo, não é isolando do mundo, mas é sendo luz no mundo. Diga bem forte, sendo luz no mundo. Amém, pessoal? Nós somos a influência e não os influenciados. Mas para você ser influência, você tem que ter a natureza recriada. Você tem que ser salvo de fato. Porque, meu irmão, ninguém muda a natureza, a essência. Pode vir cabeça falar contra você, pode vir pensamentos, pode vir enxurrada, televisão, pode vir o que for. Você é. Você não está tentando ser, irmão. Você não tem que entrar numa caverna para dizer, só aqui eu consigo ser crente. Não, meu irmão. Você brilha onde você for, porque a tua natureza foi recriada em Cristo Jesus. Se não foi, não se meta em coisas que você não aguenta. Se não for, seja sincero com você mesmo. Eu não nasci de novo, eu não vou aguentar a pancada. Agora, se você nasceu de novo, fique em paz, meu irmão. Fica tranquilo. Um peixe não fica preocupado de ser peixe, ele é. Acabou. Eu sou. É a minha essência. É a minha natureza. Eu sou assim. Digam glória a Deus. Digam amém, pessoal. De novo. Quando, porém, o Espírito da verdade vier. Diga comigo, o Espírito da verdade vier. Diga assim, a boa notícia é que ele já veio. Continua lendo. Quando o Espírito da verdade vier, diga. Olha para o teu vizinho e diga, ele te guiará em toda a verdade. Diga assim, mas você está sendo guiado por ele? Diga, se não tiver, você não vai andar na verdade. Amém? Diante de tantas falas, diante de tantas ideologias, diante de tantos ensinos, diante de Satanás tentando ressignificar a Bíblia. Ah, não é mais assim, não é mais assim. Ah, não, agora não é mais desse jeito. Não, eu entendi assim agora é desse jeito. Meu irmão, presta atenção. Como você vai ser guiado na verdade? Eu vou falar uma coisa a mais. Não é qualquer um que consegue ser guiado pelo Espírito. Só quem nasceu de novo. Sabe por quê? Porque para ser guiado no Espírito precisa ser humilde. E humildade é fruto de um Espírito recriado. Não é fruto da natureza caída. Nenhum homem caído é humilde. Eu não estou falando ser humilde no sentido de cumprimentar o pobre, cumprimentar o faxineiro. Isso é caráter, amém, pessoal? Isso é dever de todo ser humano. Tem gente que vê cumprimentando o faxineiro, como que ele é humilde? Não, meu irmão, não tem nada de humildade nisso. Tem uma pessoa comum, ser humano normal, não tem humildade nisso. Consegue compreender? O povo dá humildade para umas coisas que não existem. É igual, já viu o povo falar de artista. Não, como que ele é humilde, abraçou eu. Não, irmão, ele é artista, ele não é besta. Ele não é besta. Você acha que ele não vai tirar foto com você? Só se ele for tonto. Amém, pessoal? E aí, humilde que é teu pai e tua mãe, você não reconhece. Humilde que é teu esposo, teu marido, você não reconhece. Amém? Humilde é aquele que nos aguenta, irmão. Amém? Quem me ama ainda diga graças a Deus. Porque sabe das nossas falhas e fica quietinho, fala assim, eu vou lutar por essa pessoa. Esse é humilde, é ou não é verdade? Quando vier o Espírito da verdade, ele te guiará em toda a verdade, amém? Para ele me guiar, eu tenho que ser humilde, amém? Eu tenho que parar de achar que eu sei e dizer, Senhor, fala, porque o teu servo ouve.
Amém, pessoal? Senhor, fala, porque eu te ouço. O Espírito Santo é o guia prometido. Amém, pessoal? Repita comigo: o Espírito Santo é o guia prometido. Ele me guiará em toda a verdade. E acredite, irmão, ele te guia mesmo. Se você está crendo errado hoje, fique em paz. Ele vai te guiar e ele vai alinhar. Ó, não é assim, é assim. Você está ouvindo a palavra e ele vai te guiando. Amém, pessoal? Ele vai te guiando, fica tranquilo. O crescimento espiritual é contínuo. Repita comigo: o crescimento espiritual é contínuo. Diga: eu preciso apenas ser guiado pelo Espírito. Amém, pessoal? Quando você vê o trabalhar do Espírito Santo, meu irmão, você fica apaixonado, não tem como. Olha, o apóstolo Pedro era um homem bravo, bruto, e Jesus usou aquela, não seria brutalidade, mas intrepidez, é melhor. Usou aquela intrepidez de Pedro para iniciar a igreja, porque Pedro precisava ser valente, irmão. Aliás, para iniciar a igreja precisava ser valente, porque imagina a igreja sendo atacada, a fé estava crescendo, as pessoas se convertendo, meu irmão, o diabo ficou enfurecido, usou as autoridades, usou os políticos, vendo tudo para contra a obra, e Pedro, se Pedro fosse um romântico, falou assim: ai, vamos tomar um café aqui, vamos conversar, eles iam engolir a igreja, irmão. Amém, pessoal? Então tinha que, todo mundo já falava: nossa, é Pedro que é o líder da igreja ali, o bicho não é fácil não, ele arranca a espada e mete a espadada na orelha do povo. Estão me compreendendo? Então precisou disso no início, não que precisou de Pedro fazer, mas precisou dessa fama. Consegue compreender, pessoal? Deus trabalha as circunstâncias, só que Deus não queria Pedro daquele jeito. E Pedro, meu irmão, você vai ver Pedro evoluindo no seu crescimento espiritual. Digam glória a Deus. Você vai ver Pedro evoluindo. Olha como Deus tem paciência. Olha para o seu vizinho e diga assim: Deus tem paciência com a gente, irmão. Diga: ele tem paciência com você. Amém? De repente hoje você está fazendo algumas coisas que não deveria fazer como crente. Eu não tenho como pastor ficar preocupado com isso. Se você continuar, o Espírito Santo vai falando: não, para com isso. Aí você fala: é verdade, vou parar com isso. Por que eu estou fazendo isso? Você para sozinho. O pastor não fala, ninguém fala, mas o Espírito Santo vai trabalhando no seu coração. A coisa muda. Digam glória a Deus. Não precisa de um líder falando nada para ninguém. O Espírito Santo, ele te guia em toda a verdade. Digam glória a Deus. O apóstolo Pedro, ele quando começou, ele era da religião judaica. Amém, pessoal? Então ele seguia algumas tradições, não comia carne de porco, tinha alguns costumes, e ele se converteu. Mas ele carregou aquele princípio com ele, do judaísmo. Ele carregou o judaísmo com ele. E aí o que acontece? Ele é líder da igreja, foi ele que começou a igreja, mas olha só, o principal da igreja com religiosidade. Estão aqui comigo? Sim. Não comia carne de porco, não fazia isso, não fazia aquilo. Aí Jesus pegou e falou assim: está na hora de eu mudar ele. Está na hora de eu corrigir isso em Pedro. Diga assim comigo: vai ter a hora que o Espírito da verdade vai me corrigir. E está tudo bem. Amém? Ele corrige tão bem, irmão, que a gente nem sente. Não dói. Amém, pessoal? Não é uma busca aqui da cabeça. Não é um jejum louco. Eu preciso jejuar para vencer a carne. E eu fico lá naquela tortura e não venço a carne. Estão me compreendendo? É uma abundância aqui, ó, de dentro para fora. Aí Jesus chega para Pedro, dá uma visão para ele, descendo um lençol. Jesus fala para Pedro: Pedro, olha para cima, o que você está vendo? Estou vendo um lençol, o que tem dentro dele? Ah, tem um monte de animal quadrúpede aí. O porco é? Estava lá o porquinho, irmão. Amém? O porquinho estava lá no meio. Aí Deus fala para Pedro: mata e come. O que Pedro falou para Deus? Não,
eu nunca coloquei nada imundo na minha boca. Ó, eita, meu irmão, eu sempre gosto dessa passagem. Tem muita gente assim para Deus, irmão. Deus está falando para ele, ele é mais santo que Deus. Já viu gente assim, meu irmão? Ele é mais santo do que o santo. Deus falou, mata e come, Pedro. Eu nunca coloquei nada imundo na minha boca e não vai ser agora. Está pensando que para você é Deus, você vai fazer eu comer isso? Não vou comer não, eu sou puro. É como se Deus falasse, você não é tão puro não, Deus, você está vacilando. Amém, pessoal? Aí Deus fez o quê? Não torne impuro o que eu fiz puro. O que ele fez? Deve ter comido lá, irmão, uma costelinha de porco, está até hoje pensando nisso. Oi? Uma bistequinha. Amém, pessoal? Estão me compreendendo? Sim ou não? Apóstolo, mas é imundo. Não, meu irmão, tem nada a ver com isso. Amém? Deus não proibiu? Proibiu. Proibiu por um tempo onde não tinha água potável. Diga, graças a Deus agora tem. Agora a higiene é boa. Amém? Glória a Deus. Amém, gente? Então nós precisamos entender, meu irmão. Diga comigo, o guiar em toda a verdade. Pode ser que hoje você tem coisas na sua cabeça que te priva de viver bênçãos de Deus. Mas se você depender do Espírito Santo, Ele vai te guiar em toda a verdade. Amém? Ele vai te levar, não tenha pressa, só seja fiel. Só permaneça cultuando a Deus. Perca as ansiedades, aquelas loucuras de querer. Não, sirva a Deus, meu irmão. Sossega, como dizia minha mãe, sossega o facho. Sirva a Jesus. Amém? Louve a Jesus, adore a Jesus. Vem para a igreja, Pai, eu quero só te adorar. Mas e a minha vida? Ele está no comando. Ele diz, eu cuido de você. Eu sou teu pai. Se você é mau e sabe dar boas coisas aos vossos filhos, eu sou bom, eu sei dar boa coisa para você, confia em mim. Se o teu filho, quando está dormindo, você sonha o futuro dele, imagina eu, quando você dormir, eu estou preparando o seu futuro, mas você é desesperado, você fala que serve a mim, mas não confia em mim. Consegue compreender, meu irmão? Então, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda, não falará de si. Diga comigo, não falará de si mesmo. Amém, pessoal? O que isso quer dizer? Já viu aquela pessoa que fala assim, ó, o Espírito Santo falou comigo, algo que não está na Bíblia, e não falou com mais ninguém na terra? Alguém já viu esse tipo de coisa? Não é verdade, está escrito aqui. Amém? Já viu? O Espírito Santo apareceu para mim, falou para mim que tinha um livro lá no monte tal, escondido, que era outra Bíblia. Aí a pessoa tudo acredita. Falou com ele, o bonitão. Só com ele. O resto da terra, todo mundo que nasceu antes dele se perdeu, e só depois dele que só foi salvo. E o resto do mundo? Moisés, então, está queimando no inferno. Paulo está queimando no inferno, irmão. Não tem nada disso. O Espírito Santo não vai falar de si mesmo. Nem o Espírito Santo pode criar alguma coisa. Ele vai falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele só vai falar o que ele ouviu na palavra, aqui que está na palavra. Só o que ele ouviu Deus falar. Ele não pode inventar abobrinha. Amém, pessoal? Óbvio que ele não vai fazer isso. Mas hoje tem isso. O Espírito Santo falou comigo, mas não falou com mais ninguém. Foi uma revelação que ele deu para mim. Ó. E tem gente que confia nisso. Tem gente que acredita nisso. Por quê? Por causa da necessidade de se apegar a um Deus, se apega num Deus homem. Diga comigo, o Espírito Santo me guiará em toda a verdade. Vamos agora aqui para a diferença entre viver pela carne e viver pelo Espírito. E a gente encerra aqui. Viver pela carne, Romanos 8, versículo 5 e versículo 6. Você pode ler comigo? No 5, todo mundo, no 3, todo mundo junto? 1, 2, 3.
Coisa linda, né, irmão? Quando nós ouvimos o termo carne na Bíblia, ela está se referindo, meu irmão, à natureza humana caída. Amém, pessoal? Não está se referindo ao corpo, não. Tem gente que, por não compreender isso, acha que o corpo é um demônio, nem cuida do corpo. Não. Seu corpo é bênção de Deus. Não é sobre essa carne aqui que Deus está falando. Amém, pessoal? Toda vez que você ouvir o termo carne na Bíblia, está se referindo à natureza humana caída. Repita comigo, a natureza humana caída. Porque essa natureza humana, ela é propensa ao pecado. Essa natureza vai aspirar, vai desejar o que a carne deseja. Então quem vive assim, quem é assim, vai desejar as coisas da carne, da natureza caída. Consegue compreender? Não adianta. Você já viu pessoas que você já conta o testemunho para ela, ela vê milagre, mas ela não recebe Jesus? Quando já viram isso? Quando já viram? Nossa, a pessoa viu o milagre, a pessoa viu o testemunho, a pessoa aconteceu com ela, mas ela não se converte. Quando já viram isso? Quando já viram? Lembrei de um fato agora. Quem estava naquele culto onde eu orei aqui no culto, que quem tivesse demônio prendendo as mãos, para não prosperar, as mãos iam ficar presas. Quem estava nesse culto? Vocês são testemunha minha. Lembram disso? Várias pessoas que estavam com demônios nas finanças, na mão, ficaram presas, não conseguiam soltar as mãos. Vocês lembram disso? Qualquer dia eu posto de novo o vídeo lá no TBT, lá, para vocês verem. O altar ficou cheio de gente aqui, com demônios que estavam na vida deles. Vocês lembram disso? Dentre essas pessoas, tinha um jovem que ele viveu isso, naquele momento. Expulsei da vida dele, todo mundo viu aqui, acompanhou. E esse jovem ficou na igreja por algum tempo. Ele viu na vida dele, não foi alguém que contou. Consegue compreender, pessoal? Porque se alguém conta, eu posso dizer assim, está com conversa fiada. Não é verdade? É mentira, é conversa de pastor. Não, ele viveu na vida dele. O que aconteceu? Esses dias eu estou ali no semáforo, chega um jovem para pedir dinheiro, ele virou andarilho. Quer dizer, não foi expulso o demônio daqui? Por que o demônio voltou? Consegue entender? Meu irmão, as pessoas, elas brincam com coisa séria. As pessoas não sei o que acontece. Tinha um demônio que estava só amarrando a finança, levou ele para a rua, virou andarilho. Consegue compreender, pessoal? Virou andarilho. O que a palavra de Deus diz? Que quando um espírito sai, quando ele volta, ele não volta sozinho. Ele tinha só um problema nas finanças. Consegue compreender? Hoje, não tem só um problema na finança. Virou andarilho. Provavelmente, vocês que viram aqui no altar, já devem ter passado por ele aí aqui na rua. E sabe quem eu estou falando. Consegue compreender? E pode chegar no mesmo estágio que, infelizmente, um jovem que era da nossa igreja chegou nesses dias. Perdeu a vida. Eu estava saindo, acho que foi no Burger King, estava eu e minha esposa, fomos pegar um lanche, estava saindo, o rapaz me parou para pedir. Eu baixei o vidro, olhei para ele e falei assim, o que você está fazendo aqui? Pedindo. Ele olhou, apóstolo. Parei o carro, falei de Jesus para ele. Fiquei, acho que 1 hora lá falando de Jesus para ele. Falei, eu quero você na igreja, você vai voltar para Jesus, você estava lá com uma vida boa, tal. Veio. Foi morto com 2 facadas no peito essa semana. Triste. Consegue entender? Triste. Lamento. Vocês não imaginam eu como pastor, quando eu ouço isso. Me dá uma revolta. Uma revolta que se eu pudesse pegar o diabo, é que ele é tão covarde que ele é invisível, é espírito. Consegue entender? Eu saía na mão com ele, mas eu sei que na mão não vou resolver, tem que ser em nome de Jesus. Mas estou expressando para você a ira que dá do mal. Mas aí do outro lado, eu vejo, ele não foi recíproco.
Falei para ele, eu vou te dar um lanche agora, vamos lá comer, mas vai acabar o lanche. Não vou resolver a sua vida agora. Você tem que voltar para Jesus. Eu não posso mudar a tua história. Não resolveu, irmão. Não adianta eu ter a maior boa vontade de anunciar Jesus. A pessoa tem que ouvir. A pessoa tem que ser recíproco. Consegue me entender, pessoal? Nós não podemos nos iludir. Você está aqui, você veio hoje, o diabo não te segurou em casa, mas você tem que ouvir a palavra. Isso aqui é como a receita que o médico te passa. Se você não for na farmácia, não comprar o remédio, não tomar o remédio como foi receitado, não adianta depois dizer que o médico não fez o serviço dele. É a mesma coisa, Jesus falando conosco. Quem vive segundo a carne, aspira o que a carne deseja. Não adianta a pessoa ter consciência de que ela tem que sair daquela vida, ela tem que nascer de novo, porque a consciência não vai me levar à mudança de vida, não é um esforço mental e intelectual, é uma condição da minha natureza. Eu preciso estar conectado com Deus. Eu não vou conseguir resistir o mal se eu não estiver em Deus. Assim como a árvore não tem força fora do solo, da terra, assim como o peixe não tem vida fora do mar, eu não tenho vida fora de Deus. Eu não tenho vida se eu não estiver com Deus. E aí eu vou andar segundo a inclinação da carne, meu irmão. Não se iluda com religiosidade, fazer oração. Eu levantei de manhã hoje, eu fiz uma oração. Tudo isso é importante e deve acontecer, se você tiver vida com Deus. Mas se não tem vida com Deus, isso é um ritual que não vai mudar a tua história. Consegue entender, sim ou não? Esse jovem me diz, não, apóstolo, eu não faço nada de mal, só estou aqui, estou meio perdido. Você não está entendendo. Não é fazer ou não fazer nada de mal, é quem você é. Você é filho de Deus e o diabo sabe, só que você está fora da água. Você está fora daquilo que pode te dar vida. Você está desconectado, por isso você não tem força. Você precisa estar de novo conectado. Você está sem bateria, você tem que ser recarregado, tem que botar na energia para ter carga de novo. Entendeu, irmão, a linguagem? Acabou a bateria, não vai funcionar. Somente em Deus. Por isso que a gente vem aqui domingo. Você está se recarregando agora. Entenda isso. Digam glória a Deus. Os que aspiram, os que vivem segundo a carne, aspiram o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, diga comigo, quem vive? Diga quem vive. A palavra vive remete a um ato contínuo. Vive, é algo contínuo. Amém, pessoal? Quem vive de acordo com o Espírito, aspira o que o Espírito deseja. Para eu querer o que o Espírito deseja, eu tenho que viver. Quem entende, digam glória a Deus. Senão eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Não vai fluir. Amém? Próximo versículo, por favor. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e paz. Gálatas 5,16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Pode ler minha igreja para ajudar até aqueles irmãozinhos que estão resistindo ao sono. 1, 2, 3. Amém? Está muito claro, não é verdade? O que é viver pelo Espírito? É permitir que o Espírito dirija a sua vida diariamente. Amém, pessoal? Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Se põe de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos falar com o nosso Deus.
Esse é o momento de correspondermos àquilo que ouvimos. Amém? Você pode ter certeza que existe um furioso com isso. Se chama Satanás. Ele não quer que vocês entendam isso. Mas Deus falou com você. Feche os teus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus. Abra os seus lábios e comece a agradecer o seu Deus. Diga: Pai, obrigado por essa noite, por essa palavra. Eu sou grato por tudo que eu estou vivendo aqui, Senhor. Sou grato. Porque o seu Espírito está me guiando, me direcionando. Eu sei, ó Deus, que o diabo, ele odeia quando nós somos levados à dependência de Ti, Pai. Ele odeia, Senhor, quando somos levados a viver refletindo a Sua glória. Mas, meu Deus, da mesma forma que Ele odeia isso, nós odiamos a ação dEle, a prática dEle, a vida dEle, e queremos viver para Te adorar, queremos viver para Te servir, Senhor. Por isso é que nós estamos nessa noite, por isso é que nós estamos Te adorando, Te ouvindo. Nós queremos, ó Deus, viver essa vida que reflete os frutos de um espírito recriado. Eu quero viver, Senhor, para compartilhar da Sua grandeza. Quero viver segundo o Seu Espírito, para que aonde eu for, Senhor, venha ser notável a Sua presença em minha vida, me guiando, desde as coisas mais complexas até as coisas mais simples. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Muitos, ó Deus, estão procurando estar emocionados e vivendo de emoção. Eu quero, meu Deus, ser guiado pelo Teu Espírito, com consciência. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito, Senhor, sabendo o que está acontecendo comigo. Eu quero ter, meu Deus, cada dia testemunho vivo da Sua presença em minha vida. E por isso eu posso Te louvar, Senhor. Por isso eu posso Te exaltar, Senhor. Porque eu sei que esse tipo de consciência, Senhor, me leva a viver uma vida que exalta o Senhor. Exalte ao seu Deus, querido. Exalte ao seu Deus, agradeça a Ele por essa palavra. Essa palavra que não visa apenas nos instruir, mas também a nos inspirar a viver uma vida plenamente guiada pelo Seu Espírito. Essa palavra que nos leva a ter uma vida inspirada, reconhecendo cada dia mais, Senhor, a importância de dar ouvido à Sua voz, reconhecendo cada dia, Senhor, a importância da direção do Senhor no nosso dia a dia. Eu quero, meu Pai, aprender a ouvir a Sua voz. Fale com o seu Senhor, querido. Você tem liberdade agora para fazer a sua oração. Você tem liberdade agora para fazer a sua oração. Faça isso. Adore seu Senhor.